que arrebata as presas. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, os profanam a minha coisa santa. Entre os santos e o profano não fazem diferença, nem decide o ímpio do puro. E dos meus sábios esconde os seus olhos. Assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio deles são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruir as almas, para seguirem a avareza. Capítulo 30. E busquei entre deles um homem que estivesse acampado, estivesse na brecha perante esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém a. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, como fogo no meu furor, os consumi, fiz o seu caminho, recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Amém? Exaltado seja o nome do Senhor. Pode sentar, glorificando o Rei da Glória, com bastante alto, glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, todos bem sabem que o profeta Ezequiel foi levado a cativo no ano 597 antes de Cristo, por causa dos pecados de Judá, por causa da apostasia, por causa da prostituição espiritual, por causa da profanação no templo do Senhor. Todos bem sabem que ele foi levado a cativo no 597, e a gente vai ver que no ano 586, Nabucodonosor volta novamente no templo de Jerusalém e destrói toda a cidade, joga os muros, queima as portas, queima as janelas, queima os muros, abre brecha e leva o povo a cativo. E a gente vai ver que na corte real foi levado Daniel, seus 3 amigos e os seus companheiros que ficavam na corte real que tem sangue nobre. Nos lugares mais pobres, juntamente com os outros sacerdotes, perto do rio Quebar, estava ali o profeta Ezequiel, juntamente com os outros exilados lá no rio Quebar, do povo de Judá. E nós sabemos, meus irmãos, que o profeta Ezequiel era da linhagem de sacerdote. Ele foi criado, ele foi nascido, ele foi estudado para ser sacerdote. Mas a Bíblia vai dizer que depois de 5 anos, quando ele estava com 30 anos de idade, ele estava com 25 anos quando ele foi levado a cativo. Mas quando ele estava com 30 anos de idade, a Bíblia vai dizer que Deus, ele abre os céus e começa a mostrar para ele visões do alto do céu. Então a Bíblia vai dizer, e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus manda Ezequiel ficar de pé. Ezequiel, no momento, meus irmãos, daquela visão, ele teve visões escatológicas. Ele viu 4 seres. Esses 4 seres que ele viu, um tinha rosto de homem, outro tinha rosto de águia, outro tinha rosto de leão, e outro, meus irmãos, tinha rosto de homem, rosto de águia, rosto de homem, rosto de leão e rosto de boi. Tinha 4 rostos, que são os querubins. E quando a gente olha, meus irmãos, fazendo uma comparação ao ministério de Jesus Cristo, a gente vai ver que Mateus escreve falando sobre Jesus para os judeus, falando sobre o Rei dos Reis. Quem que é o Rei dos Reis? É o leão da tribo de Judá. Marcos, por sua vez, ele vai escrever também, aleluia, para os romanos. E ele vai escrever, meus irmãos, falando sobre aquele que veio para servir, não ser servido. E quem tem um ciclo de servir? O boi. Se você olhar o Evangelho de Lucas